Nosso segundo episódio da segunda temporada do Pode Movimentar. Eu sou Anne Lima, empresária no ramo da perfumaria importada, vice-presidente do Movimento Empreender, e hoje eu estou aqui com essas convidadas especiais que vieram aqui falar sobre um pouco de liderança na prática. Quem não vive isso, né? Todas nós, como empreendedora, como mulher, como mãe. E isso é muito importante. Então, gente, vamos ouvir, né, histórias reais, trocas sinceras e experiências de mulheres que estão à frente dos seus negócios, como lideram com coragem e aprendizado e muito pé no chão. E a gente vai agora, nesse momento, falar um pouquinho com essas convidadas. Então, a gente vai dar a palavra para cada uma para que elas possam se apresentar, para que todos vocês possam conversar um pouquinho e conhecer um pouco da história de cada uma que está aqui com a gente. Então, vamos falar um pouquinho da liderança que nasce da experiência. Então, eu vou convidar aqui a Camila Moço para fazer a sua apresentação e a gente começar a bater um papo e automaticamente aí a gente falar com as demais sobre algumas perguntas que a gente quer fazer. Tudo bem, Camila? Tudo ok, eu adoro esses momentos. E eu sou Camila Moço, sou designer de moda praia e hoje atuo no ramo de moda praia e a minha especialidade é justamente moda praia sob medida. Então é um nicho de mercado que eu vi que mulheres não são iguais, Sim. são bem diferentes, corpos diferentes, forma de se vestir diferente e entrei nesse ramo por paixão. Eu digo que a moda praia e a costura é algo para mim terapêutico. Então, quando eu entro ali, as minhas mãos estão trabalhando, mas o meu pensamento está fluindo, eu estou orando e é maravilhoso. Então, espero que nesse podcast aí eu venha estar agregando valor para você, mulher, líder, né, e empreendedora. Como a sua história pessoal te trouxe para esse lugar de liderança no teu negócio, na tua história? A liderança é desde pequena, né? Porque a gente tem essa questão de liderança. Eu tenho uma amiga minha que ela fala assim: Camila, tá líder em tudo, tá líder do grupo do WhatsApp, líder do... Então, sem a gente querer, já entra liderança. E dentro do meu negócio, eu tenho a visão muito de uma liderança colaborativa. Por eu ter uma experiência muito grande com RH, que foi... Eu não nasci empreendedora, né? Na realidade, o empreendedorismo entrou na minha vida num momento difícil. Então, eu fui líder dentro de uma empresa. Então, ali eu gerenciei equipes e aprendi. Então, isso me deu essa bagagem para ser líder no meu negócio, aprender com os erros do que eu vi líderes errando e também com os acertos. Então, hoje a minha liderança é bem colaborativa. As minhas Legal. funcionárias, eu deixo elas participarem bastante. E eu acredito que é isso que é o sucesso, né? Isso Porque mesmo. ser humano nenhum consegue fazer nada sozinho. Isso mesmo. E liderar traz muito essa essência do líder, né? Eu acho que a pessoa, ela tem que ter um propósito muito amplo dentro da liderança e trazer isso como base para o seu sucesso, para a tua história dentro do negócio, né? Ainda nessa temática de liderança que nasce da experiência, a gente vai conhecer agora a Edna Montenegro e ela vai falar um pouquinho da história dela, para que a gente possa conhecer e aí dividir algumas experiências também, né, Edna? Meu nome é Edna Montenegro, eu sou do Rio Grande do Norte. Vim para o Maranhão exatamente montar a empresa que eu tenho hoje, né, há 30 anos, na empresa de logística. Logística é um ramo, ele é muito dinâmico, e imagine aí que ao longo desses 30 anos, a cada 2 anos, a gente se reinventa. Então, e eu sou muito dinâmica naturalmente e eu gosto muito desse movimento. E eu busco essas coisas para mim, tanto que desde 2000 e 2016, quando eu saí da faculdade, eu fui direto para a associação comercial e de lá não saí mais, né? Fiquei diretora, vice-presidente e assim fui. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito de lidar com gente, que é natural de quem Sim. lidera, né? Essa questão do estar junto e tomar a frente, fazer as coisas quererem acontecer, não que vou fazer acontecer, não, querer que as coisas aconteçam e contribuir para isso. Eu fiz até uma filmagenzinha em que eu dizia que eu gosto de ser útil.
E eu acho que nós estamos aqui por alguma razão, e uma dessas é ajudar as outras pessoas que estão próximas a nós, inclusive a nós mesmos, né? Quanto mais você convive com pessoas, mais você evolui, Sim. né? Isso te dá uma bagagem muito grande. Necessariamente, claro que eu tenho uma empresa, eu exerço todas as minhas competências nessa empresa e por onde eu vou. Mas em todo canto a gente está aprendendo de qualquer forma. Mesmo que a gente viaje, vá de férias, a gente está aprendendo. Sim. Então, a experiência vem do E aprendizado. já houve, assim, algum momento na tua liderança em que você duvidou dessa capacidade? Como que você conseguiu reverter ou então se enxergar? Já houve algum momento assim para a gente poder aprender Meu um pouco amor, mais com essa a experiência? gente amanhece o dia e pede a Deus, Senhor, manda. Porque todos os dias você duvida do que você vai fazer, porque nós não temos certeza de nada, de absolutamente nada. E eu acredito que o segredo do sucesso pode ser esse, Sim. é de você não se tornar uma pessoa absoluta, né? E como que vai conviver com as outras Acomodada, pessoas? Não é nem acomodada, não, eu já sei de tudo, então... Sim. Não, a gente está aqui todo dia Aprender. aprendendo alguma coisa nova, né? Então amanhece o dia, e isso é uma característica da logística. Eu faço todo um planejamento do dia anterior. Quando eu chego lá no outro dia, faltou um motorista, o caminhão não chegou. Então, todo dia eu tenho que refazer a minha estratégia. Sim. Então, todo dia é um dia novo para mim, um dia diferente. Então, para ti é um hábito, né? Lidar com isso. Não é rotina, não existe Sim. rotina no que eu faço. Então, é muito... às vezes a gente estava planejando alguma coisa, por exemplo, no Conselho Estadual da Mulher, que eu faço parte, né, onde eu sou presidente. Elaborando alguma coisa... Edna, aconteceu isso assim. Calma, gente, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Então, já é do meu dia a dia isso assim. Então, e eu até acho legal isso, porque te testa, Sim. né? Testa a tua capacidade. Sim. Não que eu não tenha dúvida, eu vou. Não, de jeito nenhum, é diariamente, é com Sim. tudo. Mas nem sempre você precisa deixar transparecer, né? Vai que. E a liderança na prática é justamente isso, né? É recomeçar, é aprender, é errar. E viver esses momentos quanto líder, você vai cada dia mais aprendendo. Sim. E vivendo essa prática de ser líder, né? E é isso. Obrigado, viu, Edna? E agora a gente vai falar com a nossa terceira convidada, Lorena Barbosa, também empresária aí no ramo de educação. E ela também vai se apresentar um pouquinho e vai, com certeza, dividir algumas experiências com a gente, né, Lorena? Sim, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu sou a Lorena Barbosa. Vou antecipar a tua pergunta de contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou filha de professores, eu também não sou daqui, né? Eu sou de Brasília. Na verdade, eu tenho um pezinho aqui, um pezinho em Minas e nasci em Brasília. Meu pai é maranhense, minha mãe do interior de Minas e nasci em Brasília. E sou filha de professores, né? Pai, mãe, professores, que na verdade sempre empreenderam, assim. Quando alguém me pergunta, eu conto a minha história de onde começou, né? O empreendedorismo. Mas eu e meus irmãos, a gente vendia pipoca na rua e ali começa, né? Ali que plantam a sementinha. Mas como filha de educadores, né? De professores, nossos pais sempre deixaram a gente fazer as nossas escolhas. Então, a gente sempre teve liberdade de fazer as nossas escolhas. E eu escolhi uma área bem diferente. A minha formação em educação, né? O que meus pais queriam mesmo era que a gente... fosse bom nas escolas, que inclusive a gente sempre estudou nas escolas que eles trabalhavam, né? Então, fiz vestibular, todos nós fizemos federal, eu passei em primeiro lugar na federal, vivi meu sonho de uma profissão que eu escolhi e trabalhei com isso durante uns bons anos e trabalhei com gestão, né? Também trabalhei numa multinacional, trabalhei com gestão dentro dessa multinacional e aprendi muito, muito. E aí, meu pai tinha empresa já, a empresa do meu pai, eu venho de uma história de empresa familiar, né? A empresa do meu pai está fazendo 21 anos. E minha mãe trabalhava com meu pai na época. E aí, em 2013, minha mãe ficou doente, faleceu muito rápido. Tão rápido que não teve um preparo, assim, né? Foi muito rápido mesmo. Então, em 2013, meu pai ficou muito perdido e eu estava numa rotina muito cansativa também, porque eu trabalhava no porto, eu tinha um filho pequeno e eu não conseguia acompanhar, então eu saía muito cedo, voltava muito tarde. Então, nessa conversa, a gente se acolheu mesmo, né? Viveu aquele luto, mas se ajudando. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com meu pai, em 2013.
sem saber nada de empreendedorismo, né? Nada assim, sem ter me formado naquela área. Mas a primeira coisa que eu fiz foi me capacitar, foi ir atrás de aprender, foi fazer cursos e cursos e cursos. E ver assim que caiu no meu colo, mas liderança não é só um cargo, né? A liderança vai muito além disso. Então, eu fiz cursos importantes, fiz o Empretec, eu me questionava muito, assim, nossa, eu não sei nada, e você começa a conhecer outros empresários que são até conhecidos na cidade, você fica, assim, achando que não é o seu mundo, né? E essa confiança, esse encaixe, né? Você se encontrar, ele vem sendo construído, ainda está sendo construído, como você falou, assim. A gente, mesmo num cargo de liderança, a gente deixa o ego de lado para entender que a gente é vulnerável, né? E a vulnerabilidade, ela proporciona essa oportunidade de aprendizado, com certeza. A gente aprende o tempo todo. E você tem alguma mulher que te inspira, que traz um pouco dessa trajetória, dessa liderança? Tipo, eu me inspirei nisso, eu acho que isso aqui foi um ponto de partida também, que me trouxe para esse mundo da liderança. Eu acho que a nossa trajetória é feita de muitas conexões, né? Sim. Então eu poderia falar alguém famoso. Acabei de citar uma coisa muito conhecida, que é a da Brené Brown, que é sobre a vulnerabilidade, né? A coragem de ser perfeito, a coragem de liderar. E eu poderia citar aqui muitos famosos, mas eu acho que quando a gente conhece uma história, conhece uma pessoa, conhece uma trajetória e acompanha isso, é incrível, né? Eu acho que quando você vê pessoas que inspiram outras pessoas, isso é muito legal. Eu tenho uma amiga que até engraçado, nossos caminhos se cruzaram assim, muito por acaso. Eu já conheci ela do Instagram. Quando eu conheci pessoalmente num treino de crossfit, eu falei, nossa, eu conheci essa menina de algum lugar. Eu não sabia que era do story do Instagram, né? Fui conhecer essa menina de algum lugar. E aí depois a gente, por acaso também, muito por acaso, não foi a gente que escolheu, foi a empresa, o líder lá do crossfit, que falou, monta um grupo aí, uma equipe, e a gente, com 3 meses ela também tinha acabado de chegar, a gente com 3 meses lá no crossfit, a gente foi participar de um campeonato. E ali foi interessante porque a gente venceu muitos desafios. Não só o desafio de competir, mas o desafio de se superar, o desafio, né, de enfrentar medos, enfim. E aí eu acompanhei a história dela. Eu vi que por trás daquela... Ela trabalha com moda fitness, né? E ela faz os stories da loja dela. Então, você vê aquela menina ali que parece tão linda, tão segura e tem tanta história por trás. E eu acompanhei muita coisa da vida dela, muito por acaso, né? Também pouco tempo depois a gente estava com uma viagem para o mesmo lugar, no mesmo período, e ela ia sozinha, porque ela tinha acabado de sair de uma separação, ela ia com o marido e eles se separaram antes da viagem. Falei, não, mas você vai ficar com a gente. E aí a gente ficou junto na viagem. Então, assim, hoje ela tem um grupo de mulheres que ela motiva, né? Ela juntou mulheres para fazer atividade física e eu acho isso incrível, assim, a forma como ela inspira pessoas, né? E é muito natural, porque eu acho que é quando você coloca propósito acima de muitas outras coisas, né? Acima de dinheiro, acima de visibilidade, você colocar propósito nas suas coisas. Então, é uma história que me inspira, que eu admiro por inspirar outras pessoas, principalmente. Legal. Obrigada, viu? Existem vários tipos de liderança, né? Vai muito do líder mesmo. Acho que essa liderança com propósito, que como tu enxergou aí essa mulher que você se inspirou, eu acho que hoje ela precisa ser vivida por nós, empreendedoras, líderes. Não estou dizendo que a gente tem que deixar o racional um pouco de lado, mas eu acho que trazer isso, inclusive a própria lei recente, ela fala sobre a saúde mental, né? E essa liderança com propósito, ela traz muito isso como objetivo, cuidar do outro, cuidar do seu colega de trabalho, o olhar com mais, desenvolver, não só como profissional, mas como ser humano, porque eu acho que nós temos que olhar isso em primeiro lugar. É muito difícil você ter 100 funcionários e você sim. lidar dessa forma com eles. Uhum. Não. E, culturalmente, não funciona muito bem por aqui. Sim. Então, que é como se as pessoas não acreditassem, né? Não acreditam em você. Isso como mesmo. líder, se você
Eu sinto isso na Então, pele muitas vezes. eu, desde sempre, eu sou associativista, sou voluntária, Uhum. e eu encontrei no voluntariado isso que você está falando aí. Sim. Então, assim, o meu propósito hoje, não, sempre foi esse. Nós sempre Uhum. tivemos um viés social, na associação Sim. comercial, no conselho, Sim. tudo, e eu estou voltando com esse propósito. Mas sempre, 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 eu exerço esse meu desejo, que era antigo, Sim. no De dentro para voluntariado. fora, né? No voluntariado. Sim. Na Eu acho que essa empresa, eu liderança acho que ela é isso não mais funciona muito genuína, bem, né? Ela pelo precisa menos ser para mais mim. verdadeira. Hoje, meu filho está na empresa e ele tem esse pensamento, ele tem essa, eu digo Esse assim, olhar, esse né? olhar. Aham. Eu cansei, não consegui. Eu estou deixando para ele exercer isso. Sim. Uhum. Hoje eu tento trabalhar muito meus líderes. Mesmo que a gente tenha um produto, mesmo que a gente tenha. Como que a gente pode elevar essa autoestima do outro? Como que a gente pode cuidar desse colaborador? De forma mais genuína mesmo, verdadeira. Porque às vezes eles não acreditam. Não, Eles não acreditam. Então a gente precisa ali estar trabalhando realmente com a verdade, a autoestima né? muito baixa. E aí trabalhar a saúde mental, que é para poder eles se olharem realmente Uhum. como grandes pessoas, como bons profissionais, com capacidade para crescer e se desenvolver. E aí que entra o nosso maior papel como gestores, né? Eu acho que é levar a tem missão uma mesmo que coisa a gente também tem. que a Tem gente os níveis esquece. de liderança, né? Dentro dessa hierarquia, nos níveis de liderança, a primeira, na verdade, é a autoliderança. Sim, A primeira é o sim. autoconhecimento. E aí que vem o que você falou. Isso. Então, assim, dentro de uma empresa grande, uma empresa maior, esses níveis de liderança, que são níveis hierárquicos mesmo, vão montando a sua própria cultura, suas próprias funções, né? Porque a empresa grande tem a governança mais clara. A empresa pequena é diferente. Assim, normalmente é tudo muito chão de fábrica. Então, é difícil você lidar com pessoas que não têm. Uma coisa é você lidar com alguém que tem um autoconhecimento. Sim. Outra coisa é você perceber que a pessoa não tem É. nenhuma informação sobre isso. Então, você tá lidando com uma carga muito pesada dele. Se envolver com isso não é uma coisa tão tranquila, né? Existe uma carga ancestral e existem problemas que a pessoa traz no seu dia a dia, que como não tem essa questão do autoconhecimento, gente, lidar com isso não é uma coisa simples. Não, mas depois que eu Exato. comecei a liderança, essa colaboração, Mulher eu comecei a delegar atividades que não precisava Eu eu fazer. faço tão direto. Nossa, minha vida mudou muito. A gente estava falando de liderança com propósito, né? Porque é algo que realmente eu me identifico bastante, porque tem uns 3 anos que eu foquei nisso dentro do meu negócio. E hoje eu já começo a colher alguns frutos, né? Então eu me sinto mais livre para fazer um trabalho mais sensato, sem muita correria, sem muito estresse, mais leve, porque eu sei que vai ter dia que não vai ser tão leve. Então, quando tem aqueles dias que é bem corrido, fala, porque tem dia que vai ser assim. No meu pensamento, eu começo a trabalhar a minha mente. Então, hoje é aquele dia que eu vou ter várias coisas para resolver. Mas pode ser que amanhã vai ser um dia mais leve, vai estar todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Então, ter esse olhar também me ajudou bastante nessa terapia, digamos assim, né? De ser gestora e ser líder. Por isso que eu trago cada vez mais a minha missão, que é justamente criar essa conexão com meus clientes, ter essa rede de apoio junto com eles. E hoje eu trabalho diretamente com meus clientes, que são revendedores, né? Então a gente tem nossa comunidadezinha, são 50 pessoas, mas são pessoas e para mim são importantes. Então vai aumentando e a gente vê a coisa crescendo e vê, cara, isso funciona. Tem pessoa que acredita, tem aqueles que talvez vai duvidar, mas depois que tá dentro, que vê os benefícios, vê isso, aquilo outro, fala, é aqui que eu quero estar, mesmo tendo outros negócios com oportunidade também. Eu acho que depende muito também do ramo de atuação, né? Sim, Depende muito do porque ramo teu de ramo é muito atuação. logística, né? É muito braçal também, É né? muito braçal só que isso funciona, claro que Sim. funciona. O meu filho está fazendo um trabalho muito bom Sim. de comunidades de WhatsApp, né? A gente tem vários grupos, então Sim. ele trabalha não só dentro da empresa, mas ele trabalha esses grupos externos, que a gente tem muito fora dos interiores, né? A gente entrega Nosso maior 70% meu também no interior. eu entrego em 60 cidades. Eu trabalho com e-commerce, né? Sim. Eu trabalho com 60 cidades do interior, né? Eu tenho base aqui, tenho base em Imperatriz também. A minha base em Imperatriz foi onde eu comecei. Lá tem 30 anos. E aqui tem 25. Então, assim, funciona
mas existe um desgaste maior do que você ter uma equipe enxuta que trabalha com vendas, com uma coisa mais tranquila. Sim. E como o meu ramo, diariamente a gente muda sistema, muda processo, muda, entendeu? É bem cansativo. Agora, mesmo numa empresa grande, tem algumas coisas que você consegue minimizar, tendo uma cultura forte de liderança. Eu acho que turnover tá tudo menor, aí, né? Você conseguir. Hoje Hoje, valores, a gente... na missão, né? Eu vejo muitos empresários reclamando de mão de obra. É muito difícil contratar, porque as pessoas não querem trabalhar, e enfim, mistura uma série de coisas. Mas o que você está fazendo de dentro, sabe? Da porta para dentro? Qual é a cultura da sua empresa? O que você faz para valorizar o teu colaborador? Hoje eu estou trabalhando cultura mesmo. Cultura, isso é importante. Sabe? Porque, assim, o que é que eu percebo, né? Não adianta eu ter autoconhecimento, não sei o quê. Eu não posso impor o que eu conheço para ninguém. Sim. Por isso que eu disse assim, não, todo dia eu amanheço, eu não sei de nada, hoje eu vou começar tudo de novo, pegar na mão e seguir. Porque eu era arrogante de achar que as outras pessoas tinham o mesmo conhecimento que eu, iam fazer a mesma coisa. Não. Eu caio a ficha que não, gente. Eu sou uma pessoa e as outras pessoas têm experiências diferentes e níveis diferentes e eu tenho que, voltar para o meu lugarzinho e ir lá, gente, vamos fazer isso. Pega na mão mesmo. E a gente precisa entender isso, né? Isso. Quando você vai até lá, pega na mão, fica muito mais fácil você entender que o outro não chegou ali agora, você está lá há 30 anos, mas o outro chegou lá agora. E que pode estar trazendo experiências que talvez você com 30 anos não teve, que pode agregar, né, muito mais no teu negócio. Sim. Porque é um trazer conjunto, novidade, né? E também tem algumas técnicas, né? Oxigenar isso. Exemplo, se você trabalhar com meta, se você tiver um padrão, se você tiver ali dentro formas da pessoa que entrou hoje, se ela lê um padrão bem escrito, bem definido, ela vai saber o que ela tem que fazer. Qualidade, então, assim, né? Ter processo. E foi nisso que eu fui melhorando e conseguindo, porque assim, toda vez que eu tô dentro do meu negócio no operacional, eu não penso. Quando eu consigo que todo mundo esteja fluindo bem, eu consigo pensar. Se eu tiver no operacional, eu só consigo realizar aquele operacional. Agora, quando eu consigo, deleguei a atividade, ela leu o padrão, olha, essa aqui é a tua meta, é dessa forma que você vai trabalhar, tudo bem? Lógico que vai ter as exceções, vai. Mas quando eu deixo lá tudo escritinho, até pra mim é mais fácil. Sim, eu só volto e falo assim, qual a parte você não entendeu? Ah, não entendi isso. Então essa parte não tá rodando bem? Vou fazer junto com você. Vamos lá, é assim que você faz, é dessa forma, é assim que você... E aí eu vou explicando. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe muito boa de vendas. Sim. Então, isso me tranquiliza. Por quê? Porque me dá essa flexibilidade de eu conseguir pensar, o que eu vou fazer para crescer? Não, tem que fazer isso. Poxa, a minha meta é isso. Não, então... E aí essa forma consegue deixar eu mais flexível e até para pensar, porque se a gente não conseguir ter esse pensamento estratégico, a nossa empresa para. Mas hoje eu não estou mais no galpão, eu não estou mais no galpão já faz algum tempo. Eu fico da parte financeira mesmo, porque essa é uma questão já foi bem definida, né? Mas porém, de vez em quando você tem que voltar lá, né? É isso que eu estou dizendo, de vez em quando você tem que voltar lá. Porque não adianta, se você administra isso aqui, mas você tem que olhar, mas porque é isso aqui que faz o financeiro girar, né? Então, hoje eu já não faço mais, porque é natural que quando você está fazendo, operacionalizando, você não tem condição de pensar. Você tem que estar ali. Sim. Quando você sai desse meio, aí você tem uma visão melhor, realmente, do teu negócio, das muitas possibilidades que você tem. Né? E quando eu fui ser presidente do conselho, eu adquiri mais uma empresa, porque eu administro as duas, assim, ao mesmo tempo. É uma loucura mesmo. É muita demanda, porque tudo é logística, né? Tudo é logística. Tudo você tem que administrar tempo, administrar a resposta, administrar tudo. Então, de qualquer forma, não seria possível também estar lá. Mas eu acho que é isso. Você aprende fazendo E uma outra coisa que a liderança
com propósito, ela traz para a gente como líder, como gestor, como empresário, essa liberdade mesmo, é você encontrar o seu tempo, né? Como que você vai gerir o seu tempo? Porque nós que somos donos, nós sabemos que não é só um tempo determinado de horário, como nossos colaboradores têm, 24 né? A horas gente tá trabalha pouco. 24 horas. Mas quando você encontra esse equilíbrio, que você vê que realmente vai ter um momento que quando tu está no operacional você não vai conseguir ficar no estratégico, então você já sabe. Então o que você tem que fazer? Então aqui eu vou me dedicar para o operacional. Então você conseguir ter essa mentalidade de separar isso é o segredo que a gente precisa para viver melhor como empreendedora. A demanda aumentou, Porque vamos lá, né? isso, Com e a certeza, gente eu caio saber dentro. realmente ter, e ter esse planejamento é muito importante. Eu hoje, do dia 1º ao dia 5, dia 10, eu já não fico muito mais no estratégico. Eu fico no operacional. Por quê? Porque eu vou entrar nas 2 primeiras semanas que Onde mais tem vende, volume. que tem financeiro, que tem que checar dados, números. Então eu entro forte ali, mas depois eu vou pro planejamento. Então dia 20 já tenho reunião de planejamento, já vou providenciar o que tem que ser feito para o mês que vem, quais são as ações, o que a gente vai fazer, vamos precisar contratar, vamos precisar isso. Então, essa liderança hoje, para mim, e aí sempre respeitando esse time e fazendo com que meus líderes colaboradores também respeitem. Olha, vamos aproveitar que a dona Anne está aqui, bora checar, bora fazer o que tem que fazer, para quando ela sair do cenário, a gente poder continuar o trabalho com excelência, porque é isso que eu falo sempre pro meu liderado, porque eu tenho 2 coordenadoras hoje que elas são essa chave, que eu sempre digo, vocês estão nesse intermediário, então se vocês acreditar que vocês vão continuar esse trabalho e dar o resultado que precisa ser feito, eu não preciso estar presente. Porque sempre existiu muito forte essa coisa da gente estar presente. Ah, mas quando a dona da loja tá, é que funciona. Isso, na verdade, é muito importante, mas não pode ser só isso. A gente precisa ter o tempo para planejar, para ficar no tático, né? Para observar o que o nosso líder realmente está fazendo. Se ele entendeu realmente a nossa missão de negócio, porque é aí que está o propósito. Porque se eu entendi qual é a missão dessa empresa, quando eu estiver falando com o meu cliente, eu vou falar do propósito que a gente tem com esse cliente. E assim vai ser o que? O meu vendedor, vai ser a pessoa da limpeza, vai ser aquele do estoque, porque eles entenderam que eu tenho que fazer a melhor embalagem para quando meu cliente abrir aquela embalagem ele ser surpreendido com um brinde, com uma cartinha, com alguma coisa de que agora ele vai ter sucesso no negócio dele, com produtos de qualidade. Então, esses detalhes fazem diferença. E são coisas que eu trouxe, que às vezes a gente não tem tempo para isso, né? Mas se a gente realmente se planejar e se organizar, a gente consegue. Mas sempre lembrando de qual é a maior missão, né? Que é fortalecer os laços de negócio, porque hoje eu trabalho diretamente com empreendedoras. Então, lá elas também precisam dessa rede, né? Dessa comunicação, desse aprendizado. Como é que a empresa trabalha em relação a isso? Então, eu sempre trago, às vezes eu faço até história falando sobre liderança com meus clientes. Porque às vezes eles são um autônomo, às vezes é alguém que precisa só de uma ideia, de um insight, mas eles não têm esse preparo, não buscam esse autoconhecimento muitas vezes, porque é do interior, que aí vem a questão cultural, né? Mas hoje, devido ao Online virtual, tudo facilitou isso tem muito. melhorado, até a nossa comunicação com o nosso cliente que mora não sei É. quantos mil quilômetros da gente. A gente Porque, faz muito né? isso nas comunidades. A gente tem comunidades de WhatsApp, né? Uhum. E meu filho tem essa formação. Então a gente trabalha muito. Tá com uma deficiência em quê? Em processo novo, em aprender aplicativo. E aí a gente faz esses online. Legal. Mesma coisa eu utilizo nas meninas que eu trabalho enquanto presidente do conselho. A gente tem uma demanda. Tem uma demanda delas, aí a gente faz um online, Uhum. né? A gente percebeu, por exemplo, que tem muitas das mulheres que têm filhos atípicos, muito empreendedora, assim, uma demanda assim grande. E aí a gente fez um podcast, um online híbrido, em que a gente trouxe uma terapeuta, uma psicóloga e algumas mães que têm filhos atípicos para dar seu depoimento. E as pessoas perceberam que não é o fim do mundo, a gente tem muitas possibilidades. E isso facilita muito essa abertura de comunicação, né? Que hoje é muito disso. E voltando a esse empreendedorismo, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Então, eu queria que cada uma desse aí um conselho, né, para uma empreendedora que está começando nesse ramo da liderança. Qual é o primeiro? Porque a gente já está aqui, todo mundo, né, vivenciando, contando história, né? E eu acho que a gente poderia aproveitar e cada uma aqui dar um conselho para uma empreendedora que agora está se vendo como líder, tipo, agora meu negócio está crescendo, eu preciso fazer algo novo, né? Porque eu acho que a gente já passou por isso.
Tipo, de olhar para o nosso negócio de forma, nossa, eu tenho que formalizar mais. Então, qual seria esse conselho que vocês dariam para quem está iniciando esse negócio e que está vendo que depende dela? Porque às vezes a gente vai começando por paixão, por amor, né? Mas chega uma hora que a gente tem que sentar o pé no chão e dizer assim, deixa eu fazer dinheiro com esse negócio, deixa eu... Porque comigo foi bem assim, eu comecei porque eu amava vender perfumes. Mas depois eu vejo, não, dá para fazer mais coisa aqui. Então eu comecei a vender para quem queria vender perfume. Aí depois eu fui atendendo os dois públicos, quem gosta e quem quer vender, né? Então hoje a gente trabalha muito forte nisso e eu queria saber, aí Camila pode iniciar essa resposta. Qual o conselho que você daria para essa líder empreendedora que está iniciando, né, nesse mundo? Mulher, olha só, eu quero falar com você que está aí. Pode estar em casa, pode estar no seu trabalho, pode estar até lavando uma louça agora. Ninguém nasce grande. O que nasce grande é monstro. Então, a liderança é a mesma coisa. Você vai aprender aos poucos, você vai aprender crescendo, você vai aprender errando e com aquele teu erro, você vai melhorando cada dia. Então, única coisa que eu quero te falar hoje é não tenha medo de errar, porque o medo paralisa qualquer ação que você possa ter. Então, errou é normal, somos seres humanos e estamos aqui para errar e acertar. O que não pode é você errar sempre no mesmo erro. Mas se for um erro diferente, normalíssimo. Então, só comece, inicie, dê o seu start como liderança, né? Deus te fez por cabeça e não por cauda. Então, inicie esse processo. Vai ser muito bom para você. E eu te digo, foi um marco na minha vida entrar em grupos de mulheres, como da Associação Comercial, como o de vocês, como qualquer outro grupo, porque isso fortalece muito. Quando você está dentro do negócio, são muitas inseguranças. Então, quando você tem um grupo de mulheres em que você possa se apoiar, possa trocar ideia, aprender, porque a gente sempre aprende umas com as outras, buscar inspiração nas amigas, isso fortalece muito. Procure um grupo de mulheres, se junte com ele e troque uma ideia. Tudo bem. Eu acho que é se capacitar, como eu já falei, né? E se capacitar não só procurando cursos, mas leituras, vídeos, mas também a importância de se conectar com pessoas, aprender com pessoas e ter sempre essa cabeça em movimento, né? Procurar, enfim, eventos, procurar o associativismo, que eu acho importante, e tira a gente da inércia mesmo, né? Leva a gente para se conectar com outras pessoas, principalmente. Então, não só para a liderança, mas para muitos outros aprendizados, a gente aprende muito com pessoas, aprende muito com a dor do outro, aprende muito com o exemplo, né? Enfim, acho que isso é importante. Não ficar só no operacional, mas também não ficar só na cadeira, sentado, né? Então, tenta sempre se movimentar, sim. Muito bem, legal. E para continuar essa abordagem, né, de empreender, desse início e tal, o que você aprendeu liderando que virou um marco assim, para você? Para mim, hoje, liderar, isso para mim é importante. Para que nós, quanto empreendedores, também tenhamos essa visão de olhar para si e falar, isso aqui foi um marco na minha liderança. E a gente começa aqui com a Lorena, que está com a palavra, né? Que está aqui do meu lado. Olha, vou contar uma coisa interessante, que esse ano eu fiz 40 anos, né? E aí eu observei que as pessoas me parabenizando, era muito repetitiva a palavra você é uma inspiração. E isso mexeu muito comigo, sabe? Sim, pessoas não que trabalham comigo, mas amigos, enfim, familiares. Você é uma inspiração. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né? Porque você inspirar as pessoas é não só uma responsabilidade, mas existe uma bondade nisso, né? Você não se inspira em alguém ruim. Sim. Então, quando você coloca um propósito de vida, né? Você ter uma vida que é exemplo para outras pessoas e ser inspiração para outras pessoas, eu acho isso muito importante, muito, né? A gente vê muito isso na maternidade, né? A gente quer que nossos filhos se inspirem na gente, mas quando a gente escuta isso de pessoas, amigos, colegas, família, né? Você inspira. Isso, para mim, este ano que vem, os 40, acho que vem com muitos questionamentos, né?
Mas veio com uma reflexão muito boa, assim, de eu entender que eu tô numa posição que eu posso levar outras pessoas comigo, né? Porque inspirar, eu acho que é isso. Inspirar as pessoas é você carregar junto. E eu falo isso para quem trabalha comigo, né? Eu falo isso. Eu gosto de ouvir, eu gosto eu chamo meu time de meus parceiros. Gente, vocês são os meus parceiros. Quando eu vejo alguma situação, eu evito responsabilizar o outro, porque assim, fui eu que contratei, fui eu que treinei e eu que acompanho. Então, não adianta eu terceirizar só uma responsabilidade para o outro, porque sou eu que estou aqui, né? Eu que orientei, eu que estou no dia a dia. Então, eu tenho esse cuidado também, né? E eu acho que um grande sinônimo para liderar é inspirar mesmo. Legal, legal. E vou te falar uma coisa, 40 é só o começo. E os 50 nem dói, nem né? 50 nem dói, aí, ó, nós entramos no 40, então é o começo de uma nova era. E para você, Camila, assim, qual foi um marco aí na tua liderança que para você isso é bem significativo, que hoje faz diferença? Foi quando eu aprendi a ouvir. Eu ia falar exatamente isso. Fez toda a diferença, porque antes, eu acredito também que a maturidade vai dando isso pra gente, né? Antes eu tinha algo de ser muito rápida, vamos agir rápido pra... Enfim, e eu não ouvia as pessoas que estavam à minha volta, eu não ouvia, então eu quebrei muita cabeça, eu errei muito. E quando eu parei, sentei e tive não só uma escuta, porque tem gente que só escuta, né? Mas não, quando eu ouvi com empatia, de entender, não, olha só, ela tá tentando me ajudar. A pessoa tá tentando fazer eu crescer. E isso fez toda a diferença na minha vida, no meu negócio, na minha empresa, tudo mudou. Aprendendo a ouvir. Não só o cliente, mas as pessoas que estão à minha volta também. Cliente interno também. Né? E isso fez muita diferença mesmo. Legal. E ouvir, diz que o bom ouvinte, né, ele sempre vai ter o diferencial, porque eu também já fui muito impulsiva de não deixar ninguém falar. Até hoje, quando eu tô falando, às vezes eu atropelo um pouquinho, mas é um hábito. Mas ouvir foi que realmente me fez crescer também como empreendedora e como líder, porque eu acho que se eu quero ser uma inspiração, né, para outras pessoas que também querem ter seu próprio negócio, se eu quero ser motivadora, se eu quero ser aquela mulher que dá exemplos, né, de alguma forma, eu também preciso ouvir o que as pessoas estão querendo falar, estão querendo ensinar. Acho que isso é importante para todos, né? Eu acabei nem falando, mas assim, depois da empresa do meu pai, eu abri as minhas empresas, né? Então hoje são 2 empresas familiares, com meu pai e meu irmão, e 2 empresas minhas, que meu esposo é meu sócio. Que não deixa de ser família, né? Mas eu vejo uma diferença muito grande de gestão do meu pai, que, né, já empreende há mais de 30 anos, mas tem uma postura mais de chefe, né? Uma postura mais... E tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim, que quando você precisa ser temido, você não é respeitado. Sim. Então, o respeito, ele vem quando você tem esse pensamento de colocar propósito, de inspirar e de ter a tua equipe como parceiros mesmo. Sim. Porque sem eles, né, eles que te dão resultado. Então, eu entendo assim, eu acho que quando você tem uma postura muito acima, Eu trabalhei numa empresa que a gerente, ela não queria usar o mesmo banheiro que os funcionários, ela tinha que ter um banheiro separado. Eu nunca entendi aquilo, assim, né? Por que E bom pros outros, né? Eu espero que o problema seja ela, né? Mas eu acredito que sim. Mas são posturas, às vezes posturas que as pessoas... querem intimidar, ou seja na forma de vestir, seja, né? E quando você mesmo, né? E isso é muito difícil. A gente nem percebe o quanto é difícil ser você mesmo, o quanto é difícil você falar a mesma coisa da vulnerabilidade, mas é a coragem de ser vulnerável, de aprender, de mostrar quem você é.
E essa presença do líder como ouvinte, né, genuinamente, ela faz muita diferença para o liderado. Ele se sente acolhido, ele se sente ouvido e pensa, cara, é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu vou ajudar essa empresa a crescer com o que eu tenho. Então, a gente reforçar isso com o nosso colaborador, do que realmente é necessário ser feito, o que nós estamos aqui para fazer, porque não é só ele que está lá para fazer, a gente também se colocar nessa posição de time, de que a gente está junto ali, óbvio, cada um com a sua função, e deixar isso muito claro para eles, isso faz uma diferença imensa para a gestão. E todo mundo quer crescer junto e quer ver aquela empresa crescendo, ainda mais quem tem uma pequena empresa, né, que quer almejar outros lugares. E é tão importante, exemplo, quando alguém chega da minha equipe que na escuta eu já percebo que está acontecendo alguma coisa em casa. O que está acontecendo hoje? Me fala. Aí a pessoa, como é que você descobriu? É porque a gente já vai na escuta, a gente já consegue entender o que está acontecendo com a pessoa. Mas eu nem te falei nada. Eu falei, não, mas eu sei que está acontecendo alguma coisa. Sim. Então, assim, isso faz a diferença. E quando a gente não consegue, por algum motivo, por estar no operacional, não consegue ter esse tempo de qualidade de ouvir, a pessoa até é estranha. Poxa, ela nem conversou comigo hoje. É isso mesmo. E tem muito isso, essa questão que você disse, de você olhar mesmo de frente para a pessoa. Porque às vezes eu chego da empresa tão e você não fala, né? Meu filho disse, mãe, sempre a gente tem que dar uma olhada, principalmente na segunda-feira. Né? Aí, que esses dias estavam corridos para mim. Aí hoje foi um dia que a gente chegou lá, deu uma respirada, conversou com o pessoal. A questão da comunicação, ele é formado em comunicação. Disse, olha, comunicação não é só você falar, o outro tem que entender o que você está dizendo. Tem que ser claro. Então, muitas vezes, a gente fala as coisas pela metade e o outro que tem a criatividade de completar o teu raciocínio, e às vezes nem é o teu raciocínio, né? Então, assim, é um ponto que eu foquei semana passada e nessa semana também. Gente, vamos se fazer entender. E caso não entenda, pergunte. Não fica sempre com isso contigo. Pergunta. Eu queria ler uma frase que eu fiz uma reflexão. Como eu disse, semana passada foram os 3 anos do Conselho Estadual e a gente fez um evento muito bacana e eu fiz uma reflexão exatamente sobre liderança. E eu sou muito católica e eu tenho admiração demais pelos santos. E são pessoas que me inspiram, porque são pessoas que não desistiram. Santo não é aquele que peca, que não pecou. É o que não peca, desiste, né? Mas não desiste. E isso cabe a todos nós, a mesma coisa. Então, eu tinha muito, assim, um dos conflitos que eu sempre tive foi essa questão de você enquanto dono de empresa, sempre existia um estigma, e eu acredito que devido a essa polarização, ainda mais, né? E eu tinha muitos questionamentos em relação a isso. E, claro, o voluntariado, ele me leva para um outro caminho, e eu achava que eram caminhos distintos. E eu percebi que não. É o mesmo caminho. Sim. Né? De forma... Tem que se doar também. A doação é a mesma. E eu, inspiração divina, isso é uma reflexão assim, de entendimento. Hoje eu entendo isso, eu entendo assim. Ser um bom líder é servir. Sim. Servir é um ato de generosidade. Sim. E toda generosidade ela é caridade. E toda caridade é um ato de amor. Então eu amo muito o que eu faço estando líder. Sim. Seja no voluntariado ou seja na empresa. Tudo depende da minha postura. Então hoje eu entendo essas duas conexões, elas não caminham separadas, elas caminham juntos. Sim. Então, isso é claro que tudo isso também vem com o tempo, com a maturidade, mas eu fiquei muito feliz em saber que eu estou no caminho certo. Sim. E se conectar com essa fala, né, de que a nossa liderança, inclusive a liderança de propósito, com propósito, ela fala muito sobre servir, né? Sobre olhar para aquelas pessoas, para aquele cliente, para aquele colaborador, com o desejo de servir. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso enxergar, porque na verdade, se enxergar. Porque, na verdade, o próximo é você. Sim. É se enxergar. E negócio é uma troca, né? Então, é um trocando com o outro. Então, quanto mais gentil eu for com você,
consequentemente, mais gente você vai ser comigo. E as amarras, elas vão se desamarrando, Aí né? tem Porque, toda a questão da energia, tudo que sai tudo bom, volta isso, bom. Uhum. Eu acho que assim, eu acredito muito na quântica, Uhum. então todo esse entendimento foi muito libertador para mim, no sentido de que, poxa, eu posso viver isso tranquilamente, que eu não estou desviando dos meus Sim. propósitos. O meu propósito continua lá. E Edna, e você acha que isso foi um marco na sua liderança, hoje, você olhando? Eu acho que isso aqui, Anne, foi algo que eu quero levar e trazer para outras empreendedoras a importância disso. Eu te juro, eu vou confessar uma coisa que é inconfessável, Sim. mas eu me sentia muito arrogante. Sim. Hoje essa arrogância, ela até pode existir, acho que é da minha natureza, Perfil. mas é do meu perfil. Porém, eu percebo, o que é que eu percebo, né? Que é o olhar que você dá para as coisas que te torna Sim. arrogante. Sim. Não que você seja uma pessoa arrogante. Uhum. Então eu passei a olhar as coisas com mais amenidades. Assim, Mesmo. toda a minha fala gira em torno disso, porque hoje eu não dou tanta importância para as coisas. Ah, deu errado? Poxa, levanta, Sim. sacode a poeira, dá a volta por cima, Traz com vamos mais embora. leveza, né? Isso te ajuda a ser mais resiliente, a olhar Eu era aquilo muito com um olhar arrogante, mais... eu me cobrava muito. Então, a partir do momento Sim. que eu me cobro muito, eu Cobrava vou cobrar muito do outro. Isso. Então, hoje eu aprendi que, poxa, quebrou, gente, se não dá para consertar, vamos comprar outro. Legal. Vai perder tempo com isso por quê? E assim eu vejo, não só em mim. Aí eu passei a ver isso também nas pessoas que eu ando junto. Sim. Então, não, vamos perder tempo com isso aqui, não. Vamos seguir em frente. E isso é bom porque tu acaba sendo uma inspiração para aquele que está do teu lado, que vê que você cresceu, sobretudo, mediante dessa ênfase, né? Que esse tema é muito importante. Cara, você ganha tempo. Isso, ganha tempo, você evita até alguns traumas, por dizer assim, né? Porque a gente tem algumas vivências Tempo quanto de líder que qualidade se a a gente não mais. trabalhar nossa mente, a gente até adoece, porque fala, poxa, por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu confiei? Por que eu acreditei? Mas assim, a gente, quanto líder, precisamos confiar, que é outra característica muito forte dessa liderança, né? Que é confiar no outro, é acreditar que esse outro vai fazer algo a mais para o teu negócio, vai trazer algo a mais. E eu acho que essa base, ela é muito boa. E para a gente só encerrar, eu queria pedir para vocês, né, convidados, deixar um recadinho. Eu sei que vocês já dividiram várias experiências aqui com a gente falou de liderança propósito, liderança na prática, que na prática é justamente isso mesmo, a gente vive momentos genuínos, vivemos momentos de correria, vivemos momentos em que nós temos que estar tomando decisões uma atrás da outra, mas eu acho que o importante é a gente ter muito claro qual é o nosso maior objetivo quanto líder, né? E ali eu acho que vai abranger todas as lideranças, porque vai ter hora que você sim vai ter que ser um líder mais firme e também vai ter hora que você vai ter que ser um líder mais humano. E tá tudo bem ser o líder das duas condições, porque eu acho que o negócio de sucesso, ele precisa dessas dois tipos de liderança, né? Essa liderança mais racional, mais prática, mais raciocínio rápido e também aquela liderança que tem que dar uma pausa para pensar como é que a gente pode desenvolver essas pessoas, como é que eu posso olhar para o meu cliente com um olhar mais amplo, né? E para a gente encerrar, eu queria que vocês de coração deixassem uma mensagem, né, para essas mulheres que empreendem, como mais um conselho, não como um marco, mas como um conselho mesmo, que a gente falou sobre o ouvir, foi algo que você, né, aqui se reconectar com esse propósito, né, que você tem muito forte, aqui falar sobre o autoconhecimento e tal, e eu acho que a gente trazer essa mensagem para aquela mulher que empreende, sobre a importância realmente dessa rede de apoio, e eu quando eu vim para o Movimento Empreender, eu necessitava de rede de apoio, eu estava perdida dentro do meu negócio, eu já tinha 10 anos de negócio. Digo, gente, eu preciso saber para onde é que eu vou a partir daqui, porque eu não estou lucrando, meus funcionários estão indo embora, então eu não sabia muito bem qual momento eu estava, mas eu sabia que ali era um momento de partida de um ciclo para iniciar um outro. Então, quando eu entendi isso, que eu recebia vários convites para o movimento, e digo, agora eu vou lá, porque é lá que eu vou encontrar os profissionais que eu preciso para me ajudar no meu negócio. Então, a rede de apoio ela é muito importante nisso. Então,
Para gente que empreende, eu acho que essa rede é muito boa. Então fica aí o meu conselho, mas eu queria ouvir de cada uma das nossas convidadas. E eu quero que vocês aproveitem e falem um pouquinho dos contatos de vocês, dos canais, onde as pessoas podem conhecer os negócios de vocês de forma mais assertiva, somente no virtual, né? Tá? Vamos lá, Lorena. Eu acho que a gente, bom, resumindo, acho que o que todo mundo falou aqui sobre se envolver, se conectar com outras pessoas, a Edna falou sobre ser gentil com você mesmo, né? Entender que a gente erra e que tudo na vida é um aprendizado e que, né, o caminho é longo, mas o importante é... Tem uma coisa na minha empresa que eu falo muito, que é quando você tem o foco na sua jornada, o objetivo vem. Então, você tem que viver a tua jornada, é o caminho que você tem que colocar a tua energia. E não só no teu objetivo final, né? Não só na tua meta. Quando você coloca a sua energia, seu propósito no caminho, o objetivo vem. Ele vem naturalmente. E eu acho que isso é importante. As minhas empresas, as duas empresas familiares é o Preparatório Júris, que é conhecido como Júris Concursos, né, empresa familiar, e o Univestibulares, que prepara para vestibular, né, tem a Focus, que é um coworking, que a gente tem salas de atendimento, sala de reunião, sala de aula, estúdio, enfim, aluga em vários formatos, por hora, por dia, por mês, enfim. E eu tenho salas de estudo, que são salas baias, né, de estudo, que a gente oferece toda uma estrutura de internet, área de descanso, cozinha, banheiro, para quem estuda para concurso, vestibular, residência médica, OAB, enfim, quem precisa de um lugar silencioso. Eu falo que o meu serviço não é a cabine, meu serviço é o silêncio, que é o que as pessoas não conseguem em casa. Em casa ela pode ter até um ambiente propício para estudar, mas o que ela não tem é o silêncio, né? Então... essas são as empresas. O Júris é Preparatório Júris, a Uni é @univestibulares. Eu posso estar errado, mas se vocês colocarem lá vai aparecer. A Focus é @focus.cabines e o Casulo é Casulo Cabines. E o meu é Lorena Barbosa _S. Legal. E aí, Camila? O que eu deixo aqui de recado final, né? Meu conselho é que você não precisa saber todas as respostas de imediato ao longo aí da trajetória, mas precisa saber onde buscar, saber com quem buscar e estar disposta a essa mudança, porque todos nós nos reinventamos, principalmente como empreendedoras, né? Então, estar disposta à mudança. Como aqui todas nós falamos aqui, né? Sim. Que a gente se mudou aí a todo momento. Nós somos metamorfoseando, né? Desse jeito. E deixar aqui meus contatos, né? Meu WhatsApp, que agora o WhatsApp a gente atende para tudo, né? Tudo é WhatsApp na vida. Então é 98, que é aqui no Maranhão, 98615-1606. E o arroba, que é @arteali, Moda Praia. Arte com Temudo, que é o nome dos meus filhos, Arthur e Alicia. Então, Arte Ali, Moda Praia. E eu fico dentro do Golden, no piso 1, e espero encontrar vocês lá, tá? Fazer moda praia sob medida, do jeitinho, do modelinho que você pensou, conforme você viu numa modelo, e a gente adapta pro teu corpo desse jeito. Obrigada. Modelando. Eu continuo com com a mesma mensagem. Procurem grupos de mulheres, associações, porque esse é o caminho, principalmente hoje nós buscamos muito, as mulheres buscam muito cuidar de seus filhos e empreender em casa. Então, esses grupos de mulheres, eles vão te dar o apoio necessário. Muitas vezes elas têm as conexões para capacitação, para algum problema que você tenha, e fortalece. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu saí da faculdade, eu vim para cá, já montar a empresa, fui fazer a faculdade, e depois da faculdade, como eu não tinha família aqui, você tem que buscar grupos. Então, isso me alicerçou. Essas pessoas que eu conheci, não na faculdade, mas na associação, até hoje são a família que eu tenho aqui. E me deu uma estrutura muito boa de ser quem eu sou hoje.
E sei quem eu sou hoje. @EdnaMNT, que é Edna Montenegro. A minha empresa é a Montenegro Express. Eu tenho base aqui em Imperatriz. Eu não faço muita propaganda porque a gente trabalha com grupos grandes e eu trabalho mais com volume do que com pequenos volumes, com pequenas entregas. E tem o Conselho Estadual da Mulher, que eu gosto de divulgar, que agora nós somos o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Eu gosto de divulgar porque ele agrega muito para quem empreende, para quem tem empresa, e fortalece muito essas conexões. Então, assim como eu achei muito positivo estar num grupo desse, eu divulgo porque eu sei que vale a pena, sim, não é? E grupos sempre nos fortalece, o grupo da igreja, o grupo da infância, o grupo da faculdade, tudo isso fortalece. Verdade. Legal. Então, gente, muito obrigada a nossas convidadas, a você, ouvinte, que está aqui assistindo esse podcast, é nosso segundo episódio. E quando umas crescem, todas florescem, né? Esse é o nosso slogan do Movimento Empreender, nesse mais novo episódio aqui do podcast.